5 Quantas vezes por semana. dia você posta no Instagram, por exemplo? Normalmente uma vez por dia, mas Tá. tem dias que vai um pouco mais, aí depende muito da minha Tem agenda. o History, conta também, faz Não, referência? eu tô falando do feed. Do History feed. toda hora. Aí vai muito do Tá, meu dia a tá. dia, porque meus stories, na verdade, ele conta muito da minha rotina e como eu tenho um feedback legal de pessoas que falam, eu só fui treinar porque você já foi. Então eu acho importante 6 trazer da manhã isso. na chuva, né? Puta frio, 8 graus. Pá, Chris Guzman treinando no Parque do Ibirapuera. É isso. Mas, e aí eu sinto que tem gente que me agradece depois, mesmo que seja uma pessoa. Enquanto tiver uma pessoa falando que eu tô incentivando, eu vou continuar Tá colocando. ótimo. Não, já. E no meu feed, não, a estratégia é um pouco diferente, mas eu trago diariamente também. Mas tudo tem a ver também com o meu dia a dia. Como o meu perfil, ele é o profissional e o pessoal junto, e eu gosto de deixar ele mais profissional, assim, o Instagram, a pessoa tem que entrar no seu perfil e entender o que você faz. Tá. Se ela olhou ali, ela demorou mais de 10 segundos para entender o que você faz, ela não Você fica. perdeu o pitch Você ali. perdeu. Então, a sua bio tem que estar muito bem montada e muito fácil de falar com você. Né? Eu quero saber mais dele, não quero olhar o Instagram. Seu site tem que estar ali, seu LinkedIn tem que estar ali, todas as suas redes podem estar ali. Tá. E o seu conteúdo tem que condizer com aquilo que você está falando que você é, né? Então, tem que ficar muito claro. A pessoa tem que olhar ali e falar, nossa, essa pessoa, a Cris trabalha com marketing digital, a Cris, entendeu? Não, e a tua rotina, né? Porque eu percebo, por exemplo, no teu Instagram, que você só tem um, que é o profissional, e o pessoal ali linkados. E você consegue montar, até a gente conversando antes aqui nos bastidores, você consegue montar de uma forma leve, didática, que ao bater o olho, realmente a pessoa sabe que você corre, que você cuida da saúde, que você gosta de tomar um vinho, você gosta de amigos, você tem essa relação humana e você é uma profissional exemplar. Exato. Então isso é muito importante. Mas isso é tudo uma estratégia que eu criei, assim, para contar a minha história. Então, dentro lá, eu tenho uma estratégia a cada 6 posts, sei lá, 2 são mais pessoais, 4 mais profissionais, ou uma frase, alguma coisa assim, eu trago um meme dentro do meu contexto. Mas isso tudo é pensado, não é nada por acaso, né? Porque assim, eu já ouvi de cliente meu falando assim, eu confio em alguém que acorda às 5 horas da manhã para correr. Eu confio em alguém que tem a disciplina de correr uma maratona. Então ele sabe que se a pessoa tem uma disciplina para correr 42, ela tem disciplina para cuidar de outras coisas. Vai entregar o projeto. Exato. Então, não é à toa que eu também trago esse assunto. Eu poderia só falar de marketing digital, ou eu poderia falar de marketing digital ou só do vinho, ou só sei lá, das festas que eu vou. Mas eu gosto de trazer essa outra parte. Ou ter esse cuidado, né? Puxa, eu me comunico com empresas relacionadas à saúde, né? Fisioterapia, não sei o quê. Mas será que eu vou colocar um vinho ali tomando? Não, você tem todo esse cuidado e você deixa de uma maneira leve. Assim. Eu tenho esse... É engraçado você que poderia hoje, ter um pessoal, mas você... Hoje na corrida, uma menina falou, nossa, como é legal o seu Insta, não pesa, né? A gente não fica entediado ali, né? E, de novo, tem algumas estratégias... As cores também, né? Sim, eu gosto, mas isso que eu tô te falando... A comunicação visual, quando você tem um padrão visual, ele facilita quem tá te lendo e facilita na hora que você vai replicar aquele conteúdo. Então, por exemplo, para mim, o melhor engajamento que tem num post é o compartilhamento. Tá. Às vezes eu tenho um post que não tem muita curtida, mas não um monte de likes. gente... Não. Que a galera fica, eu preciso de likes, eu preciso de likes. E hoje você sabe que tem uma indústria de pessoas que são contratadas para ficar dando like e comentando seus posts, né? Então, assim, é tudo muito fake. Você consegue, né? Então, eu gosto do compartilhamento, porque o compartilhamento é assim, aquela pessoa gostou do seu conteúdo e mandou pra alguém. Não, e ela pensou, ela ou isso mandou no não é pra mim, mas é a cara da... Ou ela postou nos stories dela, o que é mais legal, porque daí mais gente vai ver, ou ela mandou pra alguém. E aí, por que eu acho isso importante quando você tem um padrão visual, que você falou das cores e tal? A partir da hora que você tem um padrão visual, às vezes a pessoa não pode nem ter meu rosto ali, porque vários posts meus, mas a pessoa já vai reconhecer. Nossa, eu já vi essa cor em algum lugar e tal. Por quê? As frases que você coloca ali, tem um RG ali. Exato. Né? Então, o padrão visual, ele não pode te engessar, ele não pode te deixar de postar ou deixar de criar, mas ele é muito bom para você criar aí uma referência para as pessoas. E, de novo, de repente o seu post saiu do Instagram, foi parar em outro lugar, mas as pessoas
fazem a referência com o negócio. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar isso, inclusive com os meus clientes, eu não engesso, mas eu sempre trago esse padrão visual com cores, com logo, com tudo isso, entendeu? Então é muito importante. Nossa, incrível isso. E você pensa assim, você falou de TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, cada post você para, assim, como que é a Cris montando o post? Hoje eu preciso falar de determinado assunto. É a mesma linguagem? É o mesmo perfil? Não, então, vamos lá. Hoje, eu elenquei a rede social que eu mais gosto de trabalhar para ela ser minha referência, que hoje é o Instagram. Tá. Mas isso é pessoal, tá, gente? Não é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer igual. Não é uma regra. Não é uma regra, mas por enquanto o Instagram é muito grande e muito relevante. Então, para mim, da mesma forma que o Orkut já foi, eu abandonei o Orkut e vim adentrando as outras redes. Então, a minha estratégia é toda montada no Instagram, o resto eu vou replicando. Tá. Então, por exemplo, se eu trago um vídeo pro Instagram que é replicável pro TikTok, eu vou lá e replico pro TikTok. Todo 100% do meu conteúdo do Instagram vai pro meu Face, e aí tem os que eu consigo replicar no LinkedIn. O que eu faço de diferente no LinkedIn? Eu trago mais links de matérias que eu gosto de ler. Eu replico posts de outras pessoas, que é uma forma muito diferente de você compartilhar, enfim. Mas, por que eu fiz isso? Para tornar isso viável para mim. Porque eu tenho uma agenda muito louca de criar conteúdo para um monte de gente. Sim. E eu tinha, no começo lá, eu tinha dificuldade de criar conteúdo para mim. Era a casa de ferreiro espeto de pau mesmo. Porque você ficava ali o dia inteiro, né, buscando assuntos e referências de outros para outros clientes. Na hora que chegava a minha vez, eu falava, ai, cansei. Pois é. E aí, eu tava começando a ver que, putz, mas aí a pessoa vai entrar, né? aí eu. E aí alguém falou assim, nossa, se o seu é bem feito, o outro vai... Então, se você sabe cuidar do seu, você sabe cuidar do outro. E aí você cai muito naquele assunto, né? O dentista com o dente podre, né? Aí você vai, pô, o cara tem que saber cuidar do dele para conseguir cuidar do outro. Tem que ter um melhor dente, Exato. Então, foi aí que eu falei, não, agora eu vou fazer isso direito, porque esse é o meu portfólio, né? É o meu cartão de visitas. Legal. Então, foi a hora que eu, de fato, mudei, assim, muita gente que me acompanha já sabe a virada de chave mesmo. Eu não quero ser a menina que corre, eu quero ser a Cris, o marketing digital, que também corre, né? Também corre. É isso. E se diverte, tem a vida, né? Tem fotos... Mas é engraçado isso, que outra coisa que eu coloco, né, assim, eu gosto de compartilhar, obviamente, viagens e tudo isso. E eu falo que eu compartilho muito pouco perto do que eu vivo, né? As pessoas acham que eu tô... Você não sabe nem o que eu faço, né? Mas... Muito bom. Eu falo assim que, a minha diversão não anula a minha competência. Então, assim, tem gente que às vezes me questiona, mas seu cliente não reclama? Eu falei, não, tá. O post dele tá programado. Todas as mensagens estão chegando, estão sendo respondidas. Não tô deixando de fazer, mas isso eu não tô deixando de viver também, né? Pois né? Então, o problema, eu acho que acontece é quando você só se diverte e não entrega o combinado, né? Então, imagina, seu cliente tá ali... Eu tenho muita dificuldade de contratar mão de obra hoje, né? Porque as pessoas têm dificuldade de se comprometer com entregas, né? A gente sabe que todo mundo tá com o celular na mão. Por que você demora 3 dias para responder um WhatsApp, né? Então, tá ali, você recebeu a mensagem. Ali, você recebeu. Não, as pessoas, eu sinto muito isso, não atendem mais ligação. Né? Você liga, toca até cair na caixa postal. Mas se você manda uma mensagem, aparece que tá online. Então, mas assim, o que eu tenho muita dificuldade, assim, um dos meus diferenciais é o meu atendimento. Eu sou uma pessoa muito disponível para os meus clientes. E eles me acessam muito pouco até, sabe? Porque como eu entrego tudo muito certo, o acesso é muito para validar alguma coisa, pedir mais alguma coisa, exato, mas nunca é a cobrança, você entende? Então, eu gosto desse nível de comprometimento, sabe? E aí é difícil hoje, é isso que eu tô te falando, a gente vai contratar mão de obra, as pessoas não respondem o WhatsApp, e aí a pessoa não responde o WhatsApp, mas tá lá no bar e posta um story. Pois acabou de... E aí? Aí isso que eu acho isso eu acho complicado, isso eu acho difícil. E aí não adianta reclamar depois, daí você não fala tem trabalho, assim, enfim. não, exato, então assim, poxa, não foi combinado, tudo bem, eu não tô nem falando de fora do horário, vamos falar de horário comercial, que eu também acho que você não precisa ficar respondendo mensagem de madrugada, mas poxa, você se comprometeu a entregar alguma coisa,
E se não vai entregar, fala que não vai conseguir. Fala que não vai conseguir. Porque daí eu tenho que me virar de outro jeito, seja transparente, né? Exato, seja transparente. Exato. E aí mas quando eu posto, digamos, o meu lazer, é muito mais com o intuito do tipo, isso é legal, eu gosto de fazer isso, do que... E é que já me perguntaram muito isso, assim, mas você não fica com receio de reclamar? Eu falei, não, nunca reclamam, nunca. Porque eu sempre tô em dia com o meu trabalho, entendeu? Você é altamente profissional. Exato.